aeroporto, etc, etc. Isto tudo dá uma dívida pública de em 2009, de cerca de 110%, seguramente superior a 120% do PIB em 2010. Não é possível ainda estimar os valores para 2010, mas andaram à volta desta grandeza. Portanto, estamos, de facto, muito endividados. E este é que é o grande problema que levou a que a comunidade internacional e os especuladores e as agências de rating e os investidores, toda essa gente, tivesse feito um contágio de Portugal à situação da Grécia. Essa gente não dorme, como é evidente. Se Portugal tivesse uma situação como a da França ou como a da Alemanha, não estava no radar como está agora, no centro das atenções. Portanto, sim, é verdade, a crise internacional veio precipitar toda uma situação, mas nós já caminhávamos para uma situação deste género a bom ritmo. Eu diria que isto veio apenas apressar essa situação. E este gráfico, este quadro, eu gostava que olhassem para ele. Representa a realidade portuguesa. Eu dizia, representa o triste fado português. Representa o saldo orçamental, ou seja, o déficit público e as contas externas, desde que nos tornámos uma democracia em 1974. Podia ter ido mais para trás, mas quis marcar uma data. Pronto, tornámos-nos uma democracia. Não houve um único ano, desde 1974 até agora, já lá vão 36, estamos no 37º ano, em que não tivesse havido um déficit das contas públicas e um déficit das contas externas. Ora, os senhores percebem claramente que uma família não pode subsistir gastando sempre mais do que aquilo que recebe. Isto acontece com uma família, com uma empresa, com um Estado, com um país. Portanto, um país que apresenta todo este historial que mais nenhum país da União Europeia apresenta, porque não há outro que tenha registado déficits deste género em todos os anos, nos últimos 37 anos, está condenado, evidentemente, a ser olhado de lado em termos internacionais e a pertencer ao tal grupo de países financeiramente indisciplinados, os tais PIGS, que eu referi há pouco. Este é um track record, um historial que, de facto, não é abonatório para quem quer que seja e, portanto, também não é para o nosso país. O PEC, eu vou passar rapidamente pelo PEC. Todos nós já sabemos que o PEC não chegava, apesar de todos os elogios que pareceram também feitos por encomenda pela Comissão Europeia, pela OCDE, pelo Fundo Monetário Internacional. Os mercados encarregaram-se de mostrar a quem quisesse ver que o PEC, de facto, não chegava. E, portanto, eu vou passar. Depois isto está nos slides, estes números, a história, se quiserem depois ver. E chegámos à conclusão que era preciso os países com contas indisciplinadas tomarem medidas drásticas. E o primeiro a perceber isso foi a Irlanda. A Irlanda, logo em dezembro de 2009, tomou medidas duríssimas, que estão aqui, eu vou referir algumas. Redução dos salários do Primeiro-Ministro em 20%, dos Ministros em 15% e da função pública 10% em média. Reduziram as prestações sociais, pensões de reforma, saúde, benefícios sociais, aumentaram a idade de reforma na função pública, cortaram no investimento público, subiram alguns impostos, digamos, menos importantes e ainda arranjaram folga para baixar o IVA em meio ponto e mantiveram a taxa de IRC de 12,5%, que é das mais competitivas do mundo. E a Irlanda saiu do radar. A Irlanda teve o pior déficit público da União Europeia em 2009, mas depois de ter apresentado este plano duríssimo de austeridade, saiu do radar. E hoje praticamente ninguém fala na Irlanda. Já os nossos amigos gregos não só tiveram que apresentar um plano, o primeiro, o segundo e o terceiro. E mesmo assim, com medidas, agora sim, as medidas são duríssimas, mas eu acho que há coisas deliciosas na Grécia que nós não sabíamos e também, talvez tenha sido bom sabermos para percebermos que os gregos são, de facto, muito piores que nós. Os gregos, vale a pena dizer isto, além destas medidas todas, e percebe-se quando nós analisamos porque é que o primeiro plano não foi levado a sério, era todo muito vago, o segundo também não foi muito, e só o terceiro começou a convencer mais alguém. Mas os gregos pagavam, não sei se sabiam, mas os gregos, enquanto nós temos um sistema de 14 meses por ano de salários, os gregos tinham 15, porque também havia um subsídio pela Páscoa. Depois, a idade da reforma na Grécia, a idade média, era 53 anos. Não sei se sabem, mas na Grécia não há uma obrigatoriedade de os edifícios estarem concluídos. E quando os edifícios estão concluídos, têm que pagar um imposto.
Ora, se forem... Há hotéis de 5 estrelas espalhados por toda a Grécia que têm sempre um andaimezito ou uma coisa qualquer, porque não estão concluídos e, portanto, escapam aos impostos. Portanto, estes sujeitos, estes nossos amigos gregos... Depois há fenómenos extraordinários. Por exemplo, profissões de desgaste rápido que podiam ter reforma aos 50 anos. Uma cabeleireira podia reformar-se aos 50 anos, podia ser um comandante de aviação ou qualquer coisa do género, mas não, era uma cabeleireira. Aos 50 anos podia reformar-se. Ora, é evidente, quando nós percebemos que países como a Alemanha ou a Holanda estiveram durante estes anos com contenção salarial fortíssima, aumentaram a idade de reforma de 65 para 67 anos e depois olham para o sul da Europa e veem uns maduros na Grécia que têm a idade de reforma aos 50 e poucos anos, pagam 15 salários por ano, fogem aos impostos como ninguém. À volta, é engraçado, se forem ao Google Earth, consegue-se apanhar Atenas e percebe-se que à volta de Atenas, nos arredores, há uma quantidade de pontinhos azuis. Que são o quê? São casas com piscina. São mais de 17.500 só em Atenas. Sabem quantas estão registadas com piscina? 400. 400 e pouco. Todas as outras não são, porque lá está, ter a piscina em casa aumenta o imposto e, portanto, aquilo não. Mas o extraordinário é que isto existe e parece que ninguém faz nada para... Portanto, são 1000 vezes pior que nós, de facto, isso não há a mais pequena dúvida. E, portanto, agora a gente percebe porque é que há aquelas manifestações na Grécia, porque, de facto, a vida lá era uma coisa santa, não é? Tinha-se estas condições, tinha um nível de vida muito superior ao nosso, pelo menos é o que as estatísticas dizem, só que chegou à altura de pagar a fatura. E se eu percebo, se eu fosse alemão, eu queria lá agora estar a financiar esta gente que se reforma aos 50 anos e quem pagam 15 salários. Agora já não pagam, porque já cortaram 2. Aliás, cortaram-nos todos. No último plano, cortaram-nos todos. Vão dar um bónus de 1.000 euros por ano, de 1.000 euros por ano, para quem ganha menos de 3.000 euros. É este primeiro item que aqui está. Para quem ganha acima de 3.000 euros, não tem nada. Nem 13º, nem 14º, nem 15º. Acabou-se. Com as reformas... Exatamente a mesma coisa para reformas mensais superiores a 2.500 euros. Cortaram no investimento, aumentaram o IVA. Já é o segundo aumento do IVA este ano. Primeiro era 19 passou para 21 e de 21 para 23. Criaram, reparem, como não conseguem controlar esta coisa, onde é que está? Criaram um imposto sobre a construção ilegal, que são os tais prédios que não estão acabados. Portanto, há outra forma de ir aos problemas. Mas esta foi a realidade da Grécia. Mas a Grécia, com esta forma de agir, um plano insuficiente, depois outro que não convenceu, e outro agora, que enfim, já com o radar todo em cima deles, não conseguiu sair do radar. E, portanto, a Grécia, as taxas de juros da Grécia explodiram. Em Espanha, o que é que aconteceu? Os espanhóis apresentaram o primeiro conjunto de medidas em outubro de 2009, também não foi particularmente convincente, ainda que tenham sido mais duras do que as apresentadas no nosso Orçamento do Estado e no PEC. Já tinham congelado os salários dos funcionários públicos, reduziram despesas de capital, aumentaram o IVA, mas o IVA em Espanha é 16%. Portanto, vão passar dia 1 de julho de 16 para 18, e também a taxa mínima. Mas isto não foi muito convincente e, portanto, agora, o Sr. Zapatero, tal como o engenheiro Sócrates, foram encostados à parede em Bruxelas e disseram-nos, sim senhor, nós salvamos Portugal e Espanha se houver necessidade disso, mas os senhores têm que apresentar um plano de austeridade fortíssimo. Basicamente, o que Bruxelas disse foi, acabou-se a brincadeira. Ou os senhores passam a viver em consonância com as vossas possibilidades, ou nada feito. E, portanto, o Sr. Zapatero teve, quanto a mim, mais coragem que o engenheiro Sócrates e disse, os políticos vão ser, como medida exemplo, vão ter os seus salários cortados em 15% e a função pública tem os salários cortados em 5%. Congelaram, eliminaram o regime transitório de reforma antecipada, o tal subsídio de nascimento de 2.500 euros por cada filho foi-se, teve um ano, salvo erro, em vigor, ou 2 anos, foi. Reduziram cortaram despesas na saúde, assistência oficial ao desenvolvimento, investimento público, etc. E adiaram, pelo menos por um ano, o projeto de alta velocidade que inclui a ligação Lisboa-Madrid. Bom, e nós? Nós, no Orçamento do Estado para 2010, coisa pouca, praticamente nada. Em abril de 2010, no PEC, tivemos o PEC em março e em abril o Primeiro-Ministro foi forçado a antecipar algumas medidas. Todas elas, quase todas, duas delas no que toca ao aumento da carga fiscal, o aumento da tributação das mais-valias bolsistas, que é um profundo disparate que pode dar cabo do mercado de capitais em Portugal, que é um mercado periférico, pouco líquido, e, portanto, pode afugentar todos os investidores para outras regiões. Portanto, é um erro.
Nós também apresentámos o nosso projeto próprio com uma taxa mais reduzida e muito mais com os pés assentes no chão. O